Misteriosos causos do sertão revelam lendas chocantes que transformarão sua visão sobre o Brasil. O sol despontava no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa, enquanto Miguel, um jovem antropólogo, deixava a cidade grande para retornar à sua vila natal no sertão. Durante anos, ele havia se afastado da terra que o viu crescer, mas a morte de seu avô, o famoso contador de histórias, o obrigou a voltar. O velho era uma lenda viva e sua ausência ecoava em cada canto da casa de taipa. As vozes do passado sussurravam segredos nas paredes e uma inquietação permeava o ar. Aquela vila era um lugar de histórias e mistérios. Diziam que as almas dos ancestrais ainda caminhavam entre os vivos, que o vento carregava lamentos e risadas e que as estrelas eram os olhos vigilantes. Do Guardião das Almas! As lendas contadas por seu avô voltavam à mente de Miguel, cada uma mais fascinante que a outra. Ele se lembrou de como as noites eram cercadas por fogueiras, enquanto os moradores se reuniam para ouvir os relatos de heroísmo, amor e terror. Mas agora, em meio à dor, seu foco era descobrir o legado deixado. Felizes memórias foram se esvaindo e logo sua busca se tornou urgente. Miguel já havia ouvido sobre o mal ancestral que rondava a vila. Os relatos diziam que a cada geração um escolhido surgia para defender a comunidade. É tudo um conto, pensou, mas a inquietação não o deixava. Ao sair em busca de testemunhos, percebeu a resistência de Carlos, um rival que acreditava que o silenciar das lendas era a única forma de proteção. Melhor manter isso enterrado, dizia Carlos, enquanto a tensão se cristalizava entre eles. Enquanto revivia suas memórias, Miguel encontrou objetos antigos do avô, até que um diário se destacou. As páginas estavam cobertas de anotações apressadas, e ele logo notou que sua mãe não era apenas uma espectadora nas histórias, mas parte ativa delas. O coração disparou. O que mais ele ignorava? As emoções se misturavam. Havia orgulho, mas também um terror silencioso. A atmosfera na vila parecia mudar. Barulhos estranhos ecoavam à noite, vozes sussurravam entre as árvores e as sombras pareciam dançar. Miguel começou a entender que o Guardião das Almas não era apenas uma figura mítica. Ele estava se tornando parte de algo muito maior e mais sombrio do que imaginava. Em sua busca frenética, ele descobriu um antigo ritual, perdido no tempo que prometia revelar verdades, mas que também poderia trazer à tona o mal adormecido. Em um momento angustiante, Miguel recebeu a intuição de que era ele quem estava destinado a herdar o papel de guardião. A ideia o paralisou. Como poderia carregar tal peso? Ele olhou para as estrelas, lembrando das lendas que seu avô contara. Seriam aquelas histórias, afinal, não apenas contos? Com o destino da vila em suas mãos, ele percebeu o que realmente significava ser o guardião das almas. As respostas que ele buscava pareciam mais distantes a cada passo. E assim, o mistério não apenas se envolvia com sua herança familiar, mas com a própria segurança de sua gente. E a batalha interna estava apenas começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu
suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Miguel observava as estrelas e refletia sobre o seu papel como guardião das almas, um vento gelado surgiu de repente, fazendo as folhas das árvores balançarem intensamente. Ele sentiu como se algo estivesse se aproximando, algo pesado, ameaçador. A atmosfera, já tensa, tornou-se opressiva. Foi quando ouviu um grito. Um grito que ecoou pela vila como um trovão. O som parecia surgir da direção do cemitério. Miguel virou-se imediatamente, o coração batendo forte no peito. Sem pensar duas vezes, ele correu. Ao chegar ao cemitério, as luzes das lamparinas tremeluzindo iluminavam o cenário macabro. Moradores da vila estavam reunidos em volta de um túmulo aberto. A visão o paralisou. O corpo de Carlos, seu rival, estava estirado no chão, a expressão contorcida em dor. Ninguém tinha coragem de se aproximar. Isso não fazia sentido. Ele estava bem até hoje à tarde. Uma mulher sussurrou, a voz tremendo. Miguel olhou ao redor. As caras de pavor eram incontestáveis. O choque se espalhou como fogo em palha seca. Ele se lembrou da resistência de Carles, de seus avisos sobre manter os segredos enterrados. Mas o que tinha acontecido? Principalmente porque ele estava lá. O homem que havia tentado afastá-lo do legado. Miguel sentiu um nó na garganta. O pânico se apoderou dele. O que mais ele não sabia? A cena se tornava cada vez mais irreal. E então, de repente, uma voz conhecida cortou o ar pesado. Era sua mãe, Elizabeth. Ela apareceu entre as sombras, com uma expressão sombria. Você não deveria ter voltado, Miguel, ela murmurou. Você não pode carregar esse fardo. O olhar dela o atravessou como uma faca. Carlos, ele tentou avisá-lo, mas você precisa entender que existem forças que não compreendemos. Que forças? Miguel questionou, a voz embargada. O que você sabe que eu não sei? O rosto de Elizabeth se contorceu. A dor era palpável. Seu avô não era o único guardião. Cada geração traz um novo escolhido, Miguel. Mas a verdade é que Carlos estava se preparando para substituí-lo. E agora, com ele morto, você... Um grito estridente interrompeu suas palavras. Miguel virou-se e o olhar aterrorizado de outra moradora o atingiu. As almas! Elas estão se agitando! Algo terrível acontece! O pânico cresceu e todos começaram a correr em desespero. Ecoando pela escuridão, um murmúrio começou a surgir. Voz de ancestrais! Prepare-se! O guardião deve se manifestar! Miguel sentiu-se girar. O que estava acontecendo? Ele olhou para sua mãe, o rosto pálido se moldando em horror. Ele tinha que lidar com isso e tudo, agora, sem Carlos, sem orientação. Uma sensação de esmagamento atingiu seu peito. Mas então, algo inusitado ocorreu. Uma luz brilhante surgiu do túmulo aberto. Ofuscante, quase mágica. Miguel deu um passe para trás, sentindo um chamado. Profundo! As lendas de seu avô estavam ganhando vida, e o peso do destino parecia se intensificar a cada segundo. A luz pulsava,
quase como um coração, e Miguel sentiu a conexão vibrar em sua essência. Ele percebeu que, na verdade, a grande revelação estava apenas começando. Algo que poderia transformar não só a sua vida, mas o futuro de toda a vila. Ele tomou um fôlego profundo, as estrelas brilhando intensamente acima dele. O que realmente acontece quando o guardião se manifesta? A pergunta reverberava em sua mente, enquanto o mistério crescia em uma tempestade dentro dele. As consequências dos eventos de hoje estavam apenas se desenrolando. O que viria a seguir? Miguel não tinha ideia, mas sabia que não poderia correr. Ele estava preso em uma teia de lendas e verdades que mudariam tudo. E ele ainda tinha que descobrir se realmente estava preparado para o que viria. O brilho ofuscante emanava do túmulo, como se um sol interno tivesse despertado. Miguel sentiu seu coração acelerar, a pulsação quase fazendo-lhe ecoar nos ouvidos. Ele hesitou, sem saber se devia avançar ou recuar. As vozes dos ancestrais enchiam o ar com uma energia palpável. E sua mãe, Elizabeth, estava paralisada, o rosto pálido como se tivesse visto um fantasma. Abram os olhos! O guardião se manifesta! Um homem gritou da multidão. Terror estampado em seu rosto. Mas a visão no túmulo não era de algum espírito ancestral. Era Carlos, mas não como antes. Ele estava erguendo-se do chão, seus olhos brilhando com uma intensidade sobrenatural e uma expressão estranha, quase demoníaca. Não, não é possível! Miguel balbuciou, seu corpo se rebelando contra a negação. Carlos, que há pouco jazia inerte, agora parecia preenchido por uma força obscura. A multidão começou a recuar, sussurros de medo cortando o ar como facas afiadas. Você deveria ter escutado, Miguel! A voz de Carlos ecoou, mas não era a mesma. Era mais profunda, reverberando com um tom que não pertenciam a ele. A luta está apenas começando. Miguel, paralisado pelo choque, olhou para a mãe buscando uma explicação, mas Elizabeth havia recuado. A expressão em seu rosto, um misto de pavor e reconhecimento. O que isso significava? Ele estava prestes a descobrir. Ele não deveria estar aqui. O pacto foi quebrado. Elizabeth gritou, a voz tremendo. As palavras saíram como um grito de socorro. O olhar de Miguel se intensificou. O que você sabe, mãe? O que é esse pacto? Você não entende, Miguel. Carlos não é o mesmo. Ele veio para nos avisar, mas o ritual o alterou. Ele é o portador do mal. O verdadeiro guardião não se revela da maneira que pensamos. Um rugido ecoou na noite, seguido de uma onda de energia que fez todos ao redor cambalear. As almas inquietas começaram a se agitar, dançando em formas distorcidas, enquanto o vento se intensificava. Pedaços de território ancestral estavam de volta, e Miguel sentiu-se preso na tempestade. Eu não vou permitir que você nos domine! Carlos gritou, sua voz agora unindo dois universos: o homem que ele conhecia e a força maligna que o possuía. A tensão na multidão virou pânico. Migalhas de conversas desesperadas surgiram. Precisamos de um novo ritual. Ele não pode nos controlar. O que sabemos sobre Carlos? Miguel! Se sentiu dividido, os olhos dele percorrendo os rostos assustados ao seu redor. Como poderia ele, um mero estudante, se tornar o que seu avô foi? O que imortalizara em histórias? A revelação de sua mãe pesava como uma âncora. O guardião não poderia ser apenas um protetor. Ele era também um presídio, carregando segredos e limitações. Você não pode me deixar assim! Miguel gritou, sentindo a raiva e o desespero se misturarem. Não posso fazer isso sozinho! Carlos
ou quem quer que estivesse em seu corpo, sorriu de forma arrepiante. Você não está sozinho, Miguel. O seu destino está entrelaçado ao meu. A verdade não é um fardo a ser suportado, mas um poder a ser dominado. Nesse momento, a conexão entre eles tornou-se palpável. Miguel percebia que a queimadura da verdadeira natureza de Carlos se aproximava. Um misto de medo e curiosidade crescendo a cada instante. A singularidade de suas vidas estava prestes a colidir, trazendo consequências inimagináveis. A multidão, aterrorizada, observava em silêncio, alguns já fugindo. Outros aguardavam um comando, o vizinho do lado segurando a mão do outro com nervosismo. As estrelas acima pareciam observar de longe, e a noite se tornava uma tela para os contornos de algo terrível. "O que você quer de mim?" Miguel perguntou. A voz trêmula, mas firme ao mesmo tempo. O peso do futuro de sua vila repousava em suas palavras. Carlos respondeu com um sussurro que gelou o sangue nas veias de Miguel. "Prepare-se, guardião. Você irá conhecer o verdadeiro poder das almas, e você será a chave para libertá-las ou mantê-las aprisionadas para sempre." Miguel sentiu um nó se formar em sua garganta. O que isso significaria para ele, para a vila, para tudo que conhecia? Ele olhou ao redor e a resposta parecia mais distante do que nunca. O brilho ofuscante emanava do túmulo, como se um sol interno tivesse despertado. Miguel sentiu seu coração acelerar, a pulsação quase fazendo-lhe ecoar nos ouvidos. Ele hesitou sem saber se devia avançar ou recuar. As vozes dos ancestrais enchiam o ar com uma energia palpável, e sua mãe, Elizabeth, estava paralisada, o rosto pálido, como se tivesse visto um fantasma. "Abra os olhos! O guardião se manifesta!" Um homem gritou da multidão, terror estampado em seu rosto. Mas a visão no túmulo não era de algum espírito ancestral. Era Carlos. Mas não como antes. Ele estava erguendo-se do chão, seus olhos brilhando com uma intensidade sobrenatural. E uma expressão estranha, quase demoníaca. "Não, isso não é possível." Miguel balbuciou, seu corpo se rebelando contra a negação. Carlos, que há pouco jazia inerte, agora parecia preenchido por uma força obscura. A multidão começou a recuar, sussurros de medo cortando o ar como facas afiadas. "Você deveria ter escutado, Miguel." A voz de Carlos ecoou, mas não era a mesma. Era mais profunda, reverberando com um tom que não pertenciam a ele. "A luta está apenas começando." Miguel, paralisado pelo choque, olhou para a mãe, buscando uma explicação. Mas Elizabeth havia recuado. A expressão em seu rosto, um misto de pavor e reconhecimento. O que isso significava? Ele estava prestes a descobrir. Ele não deveria estar aqui. O pacto foi quebrado. Elizabeth gritou, a voz tremendo. As palavras saíram como um grito de socorro. O olhar de Miguel se intensificou. "O que você sabe, mãe? O que é esse pacto?" "Você não entende, Miguel. Carlos não é o mesmo. Ele veio para nos avisar, mas o ritual o alterou. Ele é o portador do mal. O verdadeiro guardião não se revela da maneira que pensamos." Um rugido ecoou na noite, seguido de uma onda de energia que fez todos ao redor cambalear. As almas inquietas começaram a se agitar, dançando em formas distorcidas enquanto o vento se intensificava. Pedaços de território ancestral estavam de volta, e Miguel sentiu-se preso na tempestade. "Eu não vou permitir que você nos domine!" Carlos gritou, sua voz agora unindo dois universos, o homem que ele conhecia e a força maligna que o possuía. A tensão na multidão virou pânico.
Miguel sentiu o mundo desmoronar ao seu. O que você quer de mim? Miguel perguntou, a voz trêmula, mas firme ao mesmo tempo. O peso do futuro de sua vila repousava em suas palavras. Carlos respondeu com um sussurro que gelou o sangue nas veias de Miguel. Prepare-se, guardião! Você irá conhecer o verdadeiro poder das almas. E você será a chave para libertá-las ou mantê-las aprisionadas para sempre. Miguel sentiu um nó se formar em sua garganta. O que isso significaria para ele, para a vila, para tudo o que conhecia? Ele olhou ao redor e a resposta parecia mais distante do que nunca. Mas então, tudo mudou. Um estrondo enorme sacudiu o terreno sob seus pés e a terra começou a rachar. Miguel viu uma fissura se abrir bem no meio do cemitério, soltando uma fumaça densa e espessa que se espalhou como um manto negro. O pânico se instaurou. Carlos, mesmo em sua nova forma, parecia paralisado, atento àquela nova ameaça. Não! Não é possível! Elizabeth gritou, seu olhar se fixando na fissura como se visse um fantasma do passado. Miguel não entendeu, mas seu coração já estava apertado. Uma figura se ergueu da fumaça. Não era Carlos, mas algo muito mais sinistro. Um ser de sombras que conhecia os segredos, não apenas da vila, mas de toda a linhagem de Miguel. Finalmente revelados, disse a criatura, sua voz ecoando como um trovão. A linhagem de guardiões sempre teve um preço, e agora é a hora de pagar. Miguel, tremendo, olhou para sua mãe e viu num instante a verdade. Elizabeth não era apenas uma mãe, mas uma guardiã também. E o que restava dos ensinamentos de seu avô estavam entrelaçados nela. O ar parecia escassear, e a revelação o atingiu como um golpe no estômago. Você não cumpre o pagamento, Elizabeth. A sombra sussurrou, com um sorriso distorcido. Miguel sentiu um frio na espinha. A expressão de sua mãe mudou. Uma mistura de medo e resignação se espalhou pelo seu rosto. O que você fez? O que você escondeu de mim? Ele disparou, a dor e o desprezo enfraquecendo sua voz. Filho, eu não tive escolha. O que estava em Carlos, ele não era apenas um rival. Ele me conhece o nosso segredo. Elizabeth soltou, as lágrimas brotando. O que você escondeu? Miguel insistiu, a angústia na voz crescendo. Ele é mais do que um rival, Miguel. Ele é seu irmão. As palavras dela cortaram o ar, como uma lâmina. O choque paralisou Miguel. Seu coração disparou. Como isso era possível? O mundo desmoronando ao seu redor. Ele sentiu que tudo o que acreditava tinha sido uma farsa. A sombra sorriu, aumentando a tensão. Você finalmente entende, guardião. O legado de vocês é mais sombrio do que pensavam. E agora, a escolha está com você. O que Miguel faria agora? O que realmente significava ser o guardião? Ele olhou para a irmã desconhecida ali na sombra. As almas agitando à sua volta. E a verdade o pressionava de todos os lados. Ele sabia que nada ficaria como antes. E que o destino da vila dependia dele. Miguel estava paralisado, as palavras da mãe ecoando em sua mente. Ele é seu irmão. A revelação não fazia sentido. A confusão percorrendo seu corpo. O que isso significava, afinal? O pânico começava a tomar conta dele. E ao seu redor, a multidão parecia perder a noção do que estava acontecendo. A sombra diante deles surgiu, criando um vazio gélido. O ser que se ergueu do chão não era apenas uma presença. Era uma memória viva, um passado não resolvido, que se manifestava com a força de um vendaval. Tornou-se evidente que Carlos não era realmente o vilão.
O verdadeiro inimigo estava ali antes mesmo de suas palavras. Você tem uma linhagem imortal, Miguel, o ser disse, com um sorriso malicioso. E cada guardião carrega um fardo. Carlos poderia ter sido um aliado, mas ficou claro que você desprezou sua verdadeira essência. As palavras cortaram como facas, e a multidão respirou fundo, um murmúrio de incerteza crescendo entre eles. Essência? O quê? Você quer dizer? Miguel questionou, um nó se formando em sua garganta. Ele olhou para Carlos, seus olhos agora cheios de um entendimento sombrio. Mas a frustração tomou conta. Carlos, fala com a gente! O que está acontecendo? A resposta de Carlos veio, mas não como esperado. Em vez de um grito, uma risada baixa e sombria escapou de seus lábios. Sabe, Miguel, essa história limítrofe entre o bem e o mal não existe mais. O verdadeiro jogo começou. O guardião deve purificar a linhagem, e só há espaço para um. A multidão agora se contorcia em gritos de horror e confusão. As almas inquietas nas árvores pareciam querer se libertar. O ser de sombra sorriu, seu olhar fixo na vibração crescente ao redor. Basta, Carlos! O que é isso? Não me diga que você... Com joia. Um rugido cortou o ar e a fissura no solo se abriu ainda mais. Uma luz pulsante começou a emanar daquele buraco, como se o próprio chão estivesse se rebelando. Miguel sentiu como se tudo estivesse desmoronando. "O que é essa luz?" ele gritou, mas ninguém parecia ouvir. Então, para a surpresa de todos, a figura sombria do cemitério se lançou para a frente, absorvendo a luz com uma velocidade alarmante. Miguel piscou, atordoado, e a sombra começou a inchar, revelando uma forma familiar, a de sua avó, uma mulher que ele nunca conheceu, mas das histórias de seu avô. "Você não pode escapar do seu destino", ela disse com uma voz poderosa e dolorosamente conhecida. "Meus netos, vocês devem unir forças ou tudo estará perdido." Miguel, sem saber como reagir, lançou um olhar a Carlos. Sua expressão agora uma mescla de confusão e desespero. "Você é meu irmão. Nós precisamos nos ajudar, Carlos. A avó está certa." A figura deles parecia se desvanecer e reaparecer, como uma chama oscilando ao vento. A sombra virou uma névoa, contornando Miguel. "A união de vocês pode ser a salvação ou a condenação." A forma de sua avó advertiu. A fonte de luz parecia puxá-los, como se estivesse atraindo sua essência. Portanto, sem mais aviso, algo se quebrou em Miguel. Ele sentiu um poder desconhecido brotar de sua essência, queimando como fogo em seus músculos. "Eu sou o guardião! Não vou me curvar!" gritou, desafiando a sombra. Mas em vez de se unir a Carlos, ele percebeu que a rivalidade sempre estivera enraizada nele. O sentimento de traição se acumulou e, num instante decisivo, ele percebeu o que significava realmente ser o guardião. O que estava escondido não era apenas um pacto, mas um ciclo de traições que se estendia por gerações, começando por seu avô, estendendo às suas mães até chegar a eles. "O que você fez, avó? O que você deixou para nós?" Miguel debateu entre esperança e desespero, enquanto a névoa se dividia em faíscas. E quando o chão sob seus pés explodiu em um clarão, tudo o que ele conhecia e amava parecia estar sob ameaça.
No calor do momento, a pergunta se formou em sua mente. E se o verdadeiro guardião não fosse quem eles esperavam? E se tudo que os louvasse como protetores da vila fosse uma mentira? As respostas ainda estavam emaranhadas, mas Miguel fez um juramento silencioso. Descobriria a verdade, custasse o que custasse. E, naquele instante, a conexão entre todos se rompeu, deixando uma mistura de alívio e terror. O que aconteceria a seguir? O futuro estava prestes a se revelar, e eles tinham que se preparar para tudo o que se aproximava. O brilho ofuscante emanava do túmulo, como se um sol interno tivesse despertado. Miguel sentiu seu coração acelerar, a pulsação quase fazendo-lhe ecoar nos ouvidos. Ele hesitou, sem saber se devia avançar ou recuar. As vozes dos ancestrais enchiam o ar com uma energia palpável, e sua mãe, Elizabeth, estava paralisada, o rosto pálido, como se tivesse visto um fantasma. "Abram os olhos! O guardião se manifesta!" Um homem gritou da multidão, terror estampado em seu rosto. Mas a visão no túmulo não era de algum espírito ancestral. Era Carlos, mas não como antes. Ele estava erguendo-se do chão, seus olhos brilhando com uma intensidade sobrenatural e uma expressão estranha, quase demoníaca. "Não, isso não é possível!" Miguel balbuciou, seu corpo se rebelando contra a negação. Carlos, que há pouco jazia inerte, agora parecia preenchido por uma força obscura. A multidão começou a recuar, sussurros de medo cortando o ar como facas afiadas. "Você deveria ter escutado, Miguel." A voz de Carlos ecoou, mas não era a mesma. Era mais profunda, reverberando com um tom que não pertenciam a ele. "A luta está apenas começando." Miguel, paralisado pelo choque, olhou para a mãe, buscando uma explicação. Mas Elizabeth havia recuado, a expressão em seu rosto, um misto de pavor e reconhecimento. O que isso significava? Ele estava prestes a descobrir. Ele não deveria estar aqui. O pacto foi quebrado. Elizabeth gritou, a voz tremendo. As palavras saíram como um grito de socorro. O olhar de Miguel se intensificou. "O que você sabe, mãe? O que é esse pacto?" "Você não entende, Miguel. Carlos não é o mesmo. Ele veio para nos avisar, mas o ritual o alterou. Ele é o portador do mal. O verdadeiro guardião não se revela da maneira que pensamos." Um rugido ecoou na noite, seguido de uma onda de energia que fez todos ao redor cambalear. As almas inquietas começaram a se agitar, dançando em formas distorcidas, enquanto o vento se intensificava. Pedaços de território ancestral estavam de volta, e Miguel sentiu-se preso na tempestade. "Eu não vou permitir que você nos domine!" Carlos gritou, sua voz agora unindo dois universos, o homem que ele conhecia e a força maligna que o possuía. A tensão na multidão virou pânico. Miguel sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. "Quer de mim?" Miguel perguntou, a voz trêmula, mas firme ao mesmo tempo. O peso do futuro de sua vila repousava em suas palavras. Carlos respondeu com um sussurro que gelou o sangue nas veias de Miguel. "Prepare-se, guardião. Você irá conhecer o verdadeiro poder das almas, e você será a chave para libertá-las ou mantê-las aprisionadas para sempre." Miguel sentiu um nó se formar em sua garganta. O que isso significaria para ele, para a vila, para tudo o que conhecia? Ele olhou ao redor e a resposta parecia mais distante do que nunca. Mas então tudo mudou.
Um estrondo enorme sacudiu o terreno sob seus pés e a terra começou a rachar. Miguel viu uma fissura se abrir bem no meio do cemitério, soltando uma fumaça densa e espessa que se espalhou como um manto negro. O pânico se instaurou. Carlos, mesmo em sua nova forma, parecia paralisado, atento àquela nova ameaça. Não, não é possível! Elizabeth gritou, seu olhar se fixando na fissura como se visse um fantasma do passado. Miguel não entendeu, mas seu coração já estava apertado. Uma figura se ergueu da fumaça. Não era Carlos, mas algo muito mais sinistro. Um ser de sombras que conhecia os segredos não apenas da vila, mas de toda a linhagem de Miguel. Finalmente revelados, disse a criatura, sua voz ecoando como um trovão. A linhagem de guardiões sempre teve um preço, e agora é a hora de pagar. Miguel, tremendo, olhou para sua mãe e viu, num instante, a verdade. Elizabeth não era apenas uma mãe, mas uma guardiã também. E o que restava dos ensinamentos de seu avô estavam entrelaçados nela. O ar parecia escassear, e a revelação o atingiu como um golpe no estômago. Você não cumpre o pagamento, Elizabeth. A sombra sussurrou, com um sorriso distorcido. Miguel sentiu um frio na espinha. A expressão de sua mãe mudou. Uma mistura de medo e resignação se espalhou pelo seu rosto. O que você fez? O que você escondeu de mim? Ele disparou, a dor e o desprezo enfraquecendo sua voz. Filho, eu não tive escolha. O que estava em Carlos, ele não era apenas um rival. Ele me conhece, conhece o nosso segredo. Elizabeth soltou, as lágrimas brotando. O que você escondeu? Miguel insistiu, angústia na voz crescendo. Ele é mais do que um rival, Miguel. Ele é seu irmão. As palavras dela cortaram o ar como uma lâmina. O choque paralisou Miguel. Seu coração disparou. Como isso era possível? O mundo desmoronando ao seu redor, ele sentiu que tudo que acreditava tinha sido uma farsa. A sombra sorriu, aumentando a tensão. Você finalmente entende, guardião. O legado de vocês é mais sombrio do que pensavam. E agora, a escolha está com você. O que Miguel faria agora? O que realmente significava ser o guardião? Ele olhou para a irmã desconhecida ali na sombra, as almas agitando à sua volta, e a verdade o pressionava de todos os lados. Ele sabia que nada ficaria como antes, e que o destino da vila dependia dele. O coração de Miguel disparava como se quisesse sair do peito. A revelação de que Carlos era seu irmão o deixou em estado de choque. Como assim, seu rival? Alguém com quem sempre rivalizou estava ligado a ele de uma forma tão profunda. A sombra diante deles vibrava com um riso maligno, alimentando a confusão. Você não entende, Miguel! A sombra continuou, agora adotando um tom irônico. A linhagem dos guardiões foi sempre cercada por traições e segredos. A verdadeira batalha não é entre você e Carlos, mas dentro de você mesmo. Vocês devem decidir, união ou destruição. A multidão pulsava com murmúrios inquietos. Os rostos, agora pálidos e cheios de pavor, refletiam a drástica mudança no ambiente. Miguel olhou ao redor. As almas que antes pareciam inquietas, agora estavam quase silenciosas, como se aguardassem algo, como se estivessem esperando um comando. O que estava prestes a acontecer?
Carlos ou a coisa que se erguia dele parecia ceder à dúvida. Eu não queria isso, Miguel. Nós sempre fuimos manipulados y la verdad él es más sombría do que imaginamos. Mas antes que pudiese completar la frase, una onda de energía irrompió de la fisura en el suelo, enviando un soplo gélido que fez todos contorceren. Y de repente la tierra tremió violentamente. La fisura se amplió engoliendo parte del cementerio. Un grito ecoó por el emultidado y un brillo intenso surgió de dentro de la brecha, ofuscando la visión de todos. Miguel no podía acreditar lo que veía. Algo o alguien estaba emergiendo de la escuridón. Un espectro con formas distorcidas, un reflexo incomprensible do que él conocía. La figura se materializó, revelando una mujer de cabellos claros y ojos vacíos. Una entidad que exhalava una aura de poder e dor. Com um gesto, a mulher fez o vento silenciar. Os gritos se tornaram sussurros. Chegou a hora, Miguel. Lembre-se de mim. Sou sua mãe e a guardiã que você nunca conheceu. Miguel estava paralisado. Sua mente girava. Ele tinha uma mãe. Lembranças de histórias, contos do avô. Tudo parecia desmoronar. O quê? Você foi embora? Você nunca esteve aqui. Ele gritou, mas a mulher pairava sobre eles como se nada pudesse detê-la. Eu fui forçada a partir para proteger você. Mas agora, sua linhagem deve se unir, ou será destruída. O olhar dela deslizava para Carlos. Se você não parar o ciclo de traições e mal, consumirá tudo o que amam. Carlos rapidamente se virou para Miguel. Irmão, nós precisamos entender isso juntos. Seu tom estava carregado de desespero agora. Ele havia sido um rival, mas a emoção que passava pela voz dele parecia genuína. Não, não podemos nos unir com algo que também pode nos trair. Miguel disparou, sufocado pela confusão e pelo medo. O que essa trama de família significava? Aquele mal que pairava era parte deles. A mulher, agora uma sombra etérea, começou a desaparecer em meio à luz. Decida, Miguel. A escolha é sua. A salvação ou a condenação. No instante seguinte, uma explosão de luz surgiu e todos olharam para cima. As estrelas no céu ficaram mais brilhantes e, em um movimento intrigante, uma delas começou a se aproximar, como se fosse uma queda, iluminando a escuridão ao redor. Miguel, isso é a chave! Carlos berrou. A luz desceu como um meteoro. E quando tudo parecia estar prestes a se unir, ao se aproximar da terra, um estrondo colossal ecoou, fazendo todos caírem. O que é isso? Miguel respirou fundo, tentando juntar as peças. Ele sabia que a resposta estava ali, mas no fundo também sentia que ali poderia estar a chave para algo ainda mais profundo e obscuro. Enquanto o chão tremer, um pensamento claro surgiu em sua mente. O que aconteceria se a união os destruísse? O que aconteceria se a luz não fosse um salvador, mas a própria ruína? E no momento em que as vozes ancestrais começaram a ecoar novamente, Miguel entendeu que de uma forma ou de outra nada seria como antes. A verdade não existia. O que era esse poder? O que ele estava prestes a enfrentar ao se tornar o guardião? O brilho ofuscante emanava do túmulo como se um sol interno tivesse despertado. Miguel sentiu seu coração acelerar, a pulsação quase fazendo-lhe ecoar nos ouvidos. Ele hesitou, sem saber se devia avançar ou recuar. As vozes dos ancestrais enchiam o ar com uma energia palpável e sua mãe, Elizabeth, estava paralisada, o rosto pálido, como se tivesse visto um fantasma. Abra os olhos! O guardião se manifesta!
Um homem gritou da multidão. Terror estampado em seu rosto. Mas a visão no túmulo não era de algum espírito ancestral. Era Carlos, mas não como antes. Ele estava erguendo-se do chão, seus olhos brilhando com uma intensidade sobrenatural e uma expressão estranha, quase demoníaca. Não, isso não é possível. Miguel balbuciou, seu corpo se rebelando contra a negação. Carlos, que há pouco jazia inerte, agora parecia preenchido por uma força obscura. A multidão começou a recuar, sussurros de medo cortando o ar como facas afiadas. Você deveria ter escutado, Miguel. A voz de Carlos ecoou, mas não era a mesma. Era mais profunda, reverberando com um tom que não pertencia a ele. A luta está apenas começando. Miguel, paralisado pelo choque, olhou para a mãe, buscando uma explicação. Mas Elizabeth havia recuado. A expressão em seu rosto, um misto de pavor e reconhecimento. O que isso significava? Ele estava prestes a descobrir. Ele não deveria estar aqui. O pacto foi quebrado. Elizabeth gritou, a voz tremendo. As palavras saíram como um grito de socorro. O olhar de Miguel se intensificou. O que você sabe, mãe? O que é esse pacto? Você não entende, Miguel. É o portador do mal. O verdadeiro guardião não se revela da maneira que pensamos. Um rugido ecoou na noite, seguido de uma onda de energia que fez todos ao redor cambalear. As almas inquietas começaram a se agitar, dançando em formas distorcidas, enquanto o vento se intensificava. Pedaços de território ancestral estavam de volta, e Miguel sentiu-se preso na tempestade. Eu não vou permitir que você nos domine, Carlos gritou, sua voz agora unindo dois universos. O homem que ele conhecia e a força maligna que o possuía. A tensão na multidão virou pânico. Miguel sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. O que você quer de mim? Miguel perguntou, a voz trêmula, mas firme ao mesmo tempo. O peso do futuro de sua vila repousava em suas palavras. Carlos respondeu com um sussurro, que gelou o sangue nas veias de Miguel. Prepare-se, guardião! Você irá conhecer o verdadeiro poder das almas. E você será a chave para libertá-las ou mantê-las aprisionadas para sempre. Miguel sentiu um nó se formar em sua garganta. O que isso significaria para ele, para a vila, para tudo o que conhecia? Ele olhou ao redor e a resposta parecia mais distante do que nunca. Mas então, tudo mudou. Um estrondo enorme sacudiu o terreno sob seus pés e a terra começou a rachar. Miguel viu uma fissura se abrir bem no meio do cemitério, soltando uma fumaça densa e espessa que se espalhou como um manto negro. O pânico se instaurou. Carlos, mesmo em sua nova forma, parecia paralisado, atento àquela nova ameaça. Não! Não é possível! Elizabeth gritou, seu olhar se fixando na fissura como se visse um fantasma do passado. Miguel não entendeu, mas seu coração já estava apertado. Uma figura se ergueu da fumaça. Não era Carlos, mas algo muito mais sinistro. Um ser de sombras que conhecia os segredos não apenas da vila, mas de toda a linhagem de Miguel. Finalmente, revelados, disse a criatura, sua voz ecoando como um trovão. A linhagem de guardiões sempre teve um preço, e agora é a hora de pagar. Miguel, tremendo, olhou para sua mãe e viu no instante a verdade. Elizabeth não era apenas uma mãe, mas uma guardiã também. E o que restava dos ensinamentos de seu avô
estavam entrelaçados nela. O ar parecia escassear, e a revelação o atingiu como um golpe no estômago. Você não cumpre o pagamento, Elizabeth, a sombra sussurrou, com um sorriso distorcido. Miguel sentiu um frio na espinha. A expressão de sua mãe mudou. Uma mistura de medo e resignação se espalhou pelo seu rosto. O que você fez? O que você escondeu de mim? Ele disparou, a dor e o desprezo enfraquecendo sua voz. Filho, eu não tive escolha. O que estava em Carlos, ele não era apenas um rival. Ele me conhece o nosso segredo. Elizabeth soltou. O que você escondeu? Miguel insistiu. A angústia na voz crescendo. Ele é mais do que um rival, Miguel. Ele é seu irmão. As palavras dela cortaram o ar como uma lâmina. O choque paralisou Miguel. Seu coração disparou. Como isso era possível? O mundo desmoronando ao seu redor. Ele sentiu que tudo o que acreditava tinha sido uma farsa. A sombra sorriu, aumentando a tensão. Você finalmente entende, guardião? O legado de vocês é mais sombrio do que pensavam. E agora a escolha está com você. Estava paralisado às palavras da mãe ecoando em sua mente. Ele é seu irmão. A revelação não fazia sentido. A confusão percorrendo seu corpo. O que isso significava? Afinal, o pânico começava a tomar conta dele. E ao seu redor, a multidão parecia perder a noção do que estava acontecendo. A sombra diante dele surgiu, criando um vazio gélido. O ser que se ergueu do chão não era apenas uma presença, era uma memória viva, um passado não resolvido que se manifestava com a força de um vendaval. Tornou-se evidente que Carlos não era realmente o vilão. O verdadeiro inimigo estava ali, antes mesmo de suas palavras. Você tem uma linhagem imortal, Miguel, o ser disse com um sorriso malicioso. E cada guardião carrega um fardo. Carlos poderia ter sido um aliado, mas ficou claro que você desprezou sua verdadeira essência. As palavras cortaram como facas, e a multidão respirou fundo, um murmúrio de incerteza crescendo entre eles. Essência? O que você quer dizer? Miguel questionou, um nó se formando em sua garganta. Ele olhou para Carlos, seus olhos agora cheios de um entendimento sombrio. Mas a frustração tomou conta. Carlos, fala com a gente! O que está acontecendo? A resposta de Carlos veio, mas não como esperado. Em vez de um grito, uma risada baixa e sombria escapou de seus lábios. Sabe, Miguel, essa história limítrofe entre o bem e o mal não existe mais. O verdadeiro jogo começou. O guardião deve purificar a linhagem, e só há espaço para um. A multidão agora se contorcia em gritos de horror e confusão. As almas inquietas nas árvores pareciam querer se libertar. O ser de sombras sorriu. Sua visão se fixava na vibração crescente ao redor. Basta, Carlos! O que é isso? Não me diga que você... Um rugido cortou o ar, e a fissura no solo se abriu ainda mais. Uma luz pulsante começou a emanar daquele buraco, como se o próprio chão estivesse se rebelando. Miguel sentiu como se tudo estivesse desmoronando. E, de repente, uma explosão de luz surgiu àquele local, e todos olharam para cima. As estrelas no céu ficaram mais brilhantes, e um movimento intrigante. Uma delas começou a se aproximar, como se fosse uma queda, iluminando a escuridão ao redor.
Miguel, isso é a chave! Carlos berrou. A luz desceu como um meteoro. E quando tudo parecia estar prestes a se unir, ao se aproximar da terra, um estrondo colossal ecoou, fazendo todos caírem. O que era isso? Miguel respirou fundo, tentando juntar as peças. Ele sabia que a resposta estava ali, mas no fundo também sentia que ali poderia estar a chave para algo ainda mais profundo e obscuro. Enquanto o chão treme, um pensamento claro surgiu em sua mente. O que aconteceria se a união os destruísse? O que aconteceria se a luz não fosse um salvador, mas a própria ruína? Foi então que a luz colidiu com o solo, criando uma onda de energia que varreu o cemitério como uma tempestade. Miguel fechou os olhos, sentindo o calor envolvê-lo. Ele soube que em breve tudo mudaria. Quando abriu os olhos novamente, a cena diante dele era outra. Ao seu redor, um novo ser emergiu da luz. Um espectro familiar. Não era sua avó, mas sim ele mesmo, uma versão distorcida de si, com cicatrizes e uma aura sombria. Você não pode fugir do que é, Miguel, a cópia disse, com a voz ecoando a dor do passado. A multidão retrocedeu, em terror. O que está acontecendo? Ela murmurou. A cópia de Miguel sorriu, seus olhos brilhando com profunda malícia. Você sempre esteve destinado a ser o verdadeiro guardião. Mas o que você não sabe é que a escuridão também contém sua força. Não! Isso não pode ser real! Miguel gritou. Eu sou quem eu sou! Quantas mentiras você contou a si mesmo? A cópia zombou. A verdade é que você será obrigado a escolher entre morrer ou aceitar a escuridão que vive dentro de você. Miguel sentiu a terra tremer sob os pés. Ele olhou para sua mãe, para Carlos, esperando alguma resposta. Mas a verdade era incomensurável, e ele sabia que a batalha estava apenas começando. O que viria a seguir? A escolha pesava sobre ele, e o pânico o envolveu como uma neblina espessa. Miguel estava paralisado, as palavras da mãe ecoando em sua mente. Ele é seu irmão. A revelação o atingiu como um soco no estômago. Ele respirou fundo, tentando absorver a realidade, enquanto a cópia dele tomava forma à sua frente, rindo como se aquilo tudo fosse apenas uma piada cruel. Você não pode escapar do que é, Miguel. A cópia disse com um sorriso perturbador. Olhe ao seu redor. Todo esse alvoroço é a consequência de não aceitar quem você realmente é. Uma onda de pânico atravessou Miguel. Ele olhou para Carlos, buscando alguma resposta. O olhar carregado de desespero do irmão lhe atingiu como um martelo na cabeça. Miguel, precisamos nos unir. Essa coisa, essa cópia, é tudo uma ilusão, uma estratégia para nos dividir. Mas a risada ecoante da sombra interrompeu a conversa. Vocês pensam que podem mudar o que já está escrito no código da linhagem. A atmosfera ao redor deles estava pesada, uma eletricidade inquietante pairava no ar. O sangue de vocês está ligado a algo muito mais profundo. Para cada guardião, uma sombra, e vocês dois são a sombra um do outro. Miguel sentiu seu coração acelerar, a angústia se misturando à raiva. Eu sou quem eu sou. Não sou uma sombra. Sou Miguel. Ele gritou, mesmo sabendo que sua voz tremia. O que mais estava escondido? O que mais essa sombra conhecia que ele não sabia? A multidão ao redor os observava com medo, os murmúrios crescendo entre eles. O que está acontecendo? Um homem gritou. A verdade deve vir à luz. Então, de repente, a sombra levantou uma das mãos e fez um gesto. E a fissura no chão se iluminou.
uma luz intensa emergindo dela, ofuscante, como se o próprio submundo quisesse se juntar à festança. Miguel não conseguia pensar, não conseguia respirar. Ele sentiu algo puxá-lo, quase como se estivesse sendo atraído para a fenda. Não! A voz da sua mãe cortou o ar pesado. Miguel, não entre nessa luz! É uma armadilha! Mas antes que pudesse se mover, a luz tomou conta dele. Foi como se o tempo tivesse parado. Ele não viu nada, nenhuma cor, nenhum som, apenas um vazio profundo que o envolveu. No fundo desse vazio, a voz da sombra ecoava, como um eco distante. Você vai entender, Miguel. Terá que escolher. Então, com o estalo, tudo mudou novamente. Ele se viu de volta no cemitério, mas não estava mais com a cópia ou a sombra. Estava na casa de seu avô, mais jovem, e seu avô o olhava com preocupação. Miguel, você precisa saber que as histórias são mais que contos. A verdade das almas é um fardo. Confuso, Miguel tentou processar. Vovô, o que está acontecendo? Onde está Carlos? Onde está minha mãe? Carlos está em perigo, Miguel. A escolha que você não fez te trouxe até a ti. E agora você deve decidir. A linha entre o bem e o mal é tênue. O avô se aproximou, uma expressão grave no rosto. Tudo que você ama pode ser perdido. A verdadeira traição virá de onde menos espera. Miguel soltou um grito, a sala girando em torno dele. Então, ele viu a sombra novamente. Você nunca será livre, Miguel. A escolha não é sua. O que você fará agora irá moldar seu destino. E então, tudo escureceu. Voltou a se sentir puxado para aquele vazio. A sensação de desespero o dominou, e a única coisa que restava em sua mente era a frase de seu avô. A verdadeira traição virá de onde menos espera. Quando a escuridão finalmente se dissipou, Miguel ergueu a cabeça. Ele estava de volta, mas não no cemitério. Estava em uma floresta densa, cercado por árvores estranhas, e ao longe podia ouvir vozes. Ele estava sozinho. Um nó se formou na garganta, enquanto a dúvida e a ansiedade o invadiam. O que teria acontecido com Carlos? E com sua mãe? O que o seu avô realmente quis dizer? A única certeza que restava era que enquanto ele buscava respostas, uma presença sombria se aproximava e poderia ser mais aterradora do que qualquer coisa que já tivesse enfrentado. A conexão com aquela luz e a sombra ainda pulsava neles. E Miguel sabia, o jogo estava apenas começando. Miguel olhou ao redor, perdido na floresta densa, sentindo o peso da escolha iminente. A brisa carregava um cheiro de terra molhada, e os ecos de vozes ancestrais ainda ressoavam em sua mente. A presença da sombra assombrou-o, pulsando como um coração que nunca descansava. Ele sentia a urgência no ar, um chamado que não podia ignorar. "Carlos!" ele gritou, mas a resposta não veio. Só então ele se lembrou das palavras de sua mãe. A verdadeira luta não era contra Carlos, mas dentro dele mesmo. Com esse pensamento, Miguel concentrou-se, respirou fundo e deixou que as memórias se desdobrassem à sua volta. As histórias contadas por seu avô, as lições escondidas nas lendas, as imagens da vila, tudo ecoava em seu ser. Mas a sombra estava ali, como um vulto, cercando-o. Seus medos, Miguel! Você precisa enfrentá-los! O tempo está se esgotando. A voz era fria,
quase zombeteira. A cada palavra, uma pressão aumentava em seu peito, fazendo hesitar. Nesse momento, uma luz irrompeu, iluminando a floresta e revelando a figura de Carlos, que surgiu das sombras. Sua expressão uma mistura de determinação e pavor. Miguel, a sombra que você vê é uma parte de nós. Precisamos enfrentá-la juntos. Miguel sentiu um nó em sua garganta. Irmão, como vamos fazer isso? Carlos avançou, firme, apenas unindo nossas forças. A escuridão não pode existir sem a luz. Lembre-se do que nosso avô contava. O guardião também é um abrigo. Vamos nos tornar um. As palavras de Carlos ecoaram. Miguel começou a entender. Se quisessem derrotar a sombra, precisavam abraçar a verdade de seu sangue, a ligação que tinham. Um calor começou a emanar deles, e ao olharem um para o outro, compreenderam que o poder não estava em lutar entre si, mas em se unirem. Os dois deram as mãos, e uma energia pulsante os envolveu. O chão sob eles começou a vibrar, e a sombra hesitou, parecendo perder força. Miguel sentiu um calor crescente, como se um sol interno despertasse. Ele se lembrou da luz que tinha visto antes e decidiu que não podia deixar a sombra vencer. Eu sou Miguel, e você não pode me dominar! Ele gritou, a voz forte. Eu não vou permitir que você nos divida! A sombra rosnou, mas a conexão entre os irmãos se fortaleceu. Miguel e Carlos sentiram seus corações pulsarem juntos. Uma melodia de esperança e força. A luz começou a crescer, envolvendo a floresta e derretendo a escuridão que antes os ameaçava. As árvores ao redor pareciam dançar, e Miguel se sentiu mais vivo do que nunca. Com um último grito de resistência, a sombra começou a se desvanecer, sendo absorvida pela luz que emanava de Miguel e Carlos. Isso é apenas o começo! A sombra gritou enquanto desaparecia. Amato finalmente ficou quieto e o silêncio tomou conta. Miguel olhou para Carlos, os dois ofegantes, mas aliviados. Fizemos isso, Miguel disse, a incredulidade misturada à alegria. Sim, mas ainda precisamos entender o que isso significa, Carlos respondeu. Com um sorriso, Miguel acenou para um caminho que surgia entre as árvores. Era um novo caminho, uma nova possibilidade. Enquanto seguiam juntos, Miguel sentiu uma renovada esperança. Sabia que com Carlos ao seu lado, eles poderiam enfrentar qualquer desafio. A linhagem de guardiões que herdaram ainda tinha segredos a revelar, mas eles estavam prontos para desvendá-los. E assim, entre árvores e sombras, Miguel e Carlos se afastaram da floresta, determinados a encontrar seu lugar no mundo. Uma jornada que apenas começava. Mas antes que pudessem se afastar, uma voz ecoou na brisa. Era de seu avô. Aguardem! Sempre existem histórias para contar. E assim, o mistério permanece. Agora, antes de nos despedirmos, preciso que você faça uma coisa importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo do canal. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final. Não espere nem mais um segundo.
Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. A história continua e você não vai querer ficar de fora.